Olá, pessoal. Então vamos finalmente tentar definir o que é probabilidade. Bom, mas antes de entrar nessa questão de forma mais específica, será que a probabilidade é importante? Será que a gente realmente usa isso na nossa vida? Ou isso se restringe a problemas de jogo de carta, jogo de dados, ou cara ou coroa, quando a gente joga a moeda? Bom, normalmente a gente procura descobrir qual é, se vai chover ou não. A gente lê no jornal ou no nosso celular e ali aparece 50% de probabilidade de chuva. A gente, quando vai num fast food, por exemplo, a gente avalia onde é que pode ser que eu seja atendido mais rapidamente. Se eu for no drive-thru de carro ou se eu estacionar o carro e descer e for diretamente no caixa, certo? Uh, o meu time vai jogar em casa hoje. É mais provável que ele ganhe, empate ou perca. Em todas essas situações, a gente acaba usando probabilidade. Então, de fato, a probabilidade permeia a nossa vida, ela está lá, presente. A questão é que muitas vezes a gente usa e nem se dá conta de que está usando. Bom, então a gente já sabe que é importante e que ela está presente em várias questões do nosso dia a dia, né? Então vamos tentar definir isso aí. Então, probabilidade. Vamos pensar no seguinte: a gente jogou uma moeda, como a gente viu nos vídeos anteriores, e a gente quer saber qual é a probabilidade de dar cara. Então a gente vai ter duas situações, né? Ou dois números com os quais a gente pode trabalhar. A gente tem o número de casos possíveis e a gente tem o número de casos favoráveis. Favoráveis. Ou seja, se eu jogar uma moeda, quais são os casos possíveis? Cara ou coroa. Então, nós temos dois casos possíveis. Bom, mas eu quero saber qual é a chance, qual é a probabilidade da cara, ou eu quero apostar na cara. Qual é a probabilidade que tem? Bom, o número de casos favoráveis é 1. Né? Se eu jogar uma moeda, só tem duas opções, ou é cara ou coroa. Então, o número de casos favoráveis é 1. E a gente pode chamar isso aqui de probabilidade de dar cara, por exemplo. É o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Só que o número de casos favoráveis a gente chamou nos vídeos anteriores de número ou quantidade de elementos do evento C. Vamos chamar ele assim. E o número de casos possíveis é o número de elementos do nosso espaço amostral, que a gente chamou de S. Bom, mas se a gente jogar uma moeda e quiser saber a probabilidade da cara, bom, a gente só tem que ver o número de casos favoráveis. Bom, só pode ser cara ou coroa. Então, ó, o número de casos favoráveis é 1. E o número de casos possíveis são 2, cara ou coroa. Então, a probabilidade de jogando uma moeda para cima, uma moeda não viciada, e que obviamente a gente desconsidera ou considera que a moeda não pode ficar parada em pé. Então, a probabilidade é 1 meio, ou se a gente transformar para porcentagem, ainda é 50%. Então, se eu jogar uma moeda para cima, a probabilidade de dar cara é 50%. Lembrando que aqui a gente está tratando de eventos equiprováveis, entende? Tem a mesma... a moeda não é viciada, então não tem mais chance dela dar cara do que coroa, as chances são iguais. Bom, se a gente passar a analisar um dado, por exemplo, né? O número de casos possíveis são 6.
né? O nosso amostral, o nosso espaço amostral tem 6 elementos, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Vejamos agora se eu quero saber a probabilidade de dar 3, né? Ou a probabilidade de o dado dar o número 3. Vamos chamar isso de evento A. Bom, quantas vezes aparece o 3 aqui? Uma vez só. Então, a probabilidade vai ser o número de casos favoráveis, que é 1, sobre o número de casos possíveis, que é 6. Agora, se eu quiser saber a probabilidade de sair 1 ou 5, ou seja, qual é a chance de qual é a probabilidade de, jogando o dado, a face voltada para cima apresentar o número 1 ou o número 5? Bom, quais são os casos prováveis? São 2. E o número de casos possíveis continuam sendo 6. Então, a probabilidade de, jogando um dado para cima, eu obter o número 1 ou o número 5 é 1/3 ou ainda 33,33%. Trazendo outro estudo, outra inquietação que a gente tem. Bom, e se eu quiser saber a probabilidade de tirar 2 e 4? Ou seja, eu quero jogar o dado para cima e quero que caia ao mesmo tempo 2 e 4. Quais são os números de casos favoráveis? 0. Número de casos possíveis, 6. Então, a probabilidade disso acontecer é 0. Não existe. Não tem como eu jogar o dado para cima e a face que o dado apresentar ter ao mesmo tempo o 2 e o 4. Então, a probabilidade disso acontecer é 0. Beleza? Que massa!